Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos mais uma vez. Voltamos aqui para nós continuarmos a ministração do nosso curso de maturidade no Espírito. Hoje nós vamos iniciar uma nova aula com o tema fala sobre a nossa herança em Cristo Jesus, amém? Eu queria convidar você aí na sua casa, você que está assistindo essa aula, você ficar de pé, está orando ao Senhor, pedindo espírito de revelação, de sabedoria. Aí, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar, declarando sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha, Senhor, trazendo a realidade da Tua verdade, da Tua palavra, daquilo que o Senhor é. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos, que nós tenhamos os nossos corações abertos para ouvir e receber essa semente, a Tua palavra, Deus. Que ela venha cumprir na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Ó Deus, e frutificar a 30, 60, 100 vezes por um. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus na vida dos meus irmãos. Clareza, entendimento, ó Deus, compreensão das verdades do reino, Pai, no nome do Senhor Jesus. Então nós temos falado, ministrado, nosso curso de maturidade, com a base é a nova aliança, com a base nós temos a nossa justificação pela fé, e hoje nós vamos falar sobre a nossa herança em Cristo, amém? Então, um tema muito complexo, no sentido, porque muitas pessoas ainda acreditam que existem e o crente pode viver maldições. Então a pergunta que as pessoas frequentemente fazem é se ainda existe maldição nesse tempo da graça. Se as pessoas ainda podem ser amaldiçoadas, se elas podem ainda não viver aquilo que Deus tem, mas viver algo ruim. Então será que um crente pode, de fato, sofrer alguma maldição? Então, lá em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz claramente que qualquer inclusive ele mesmo, se vier a perecer no evangelho, sofrerá maldição, que significa seja anátema. Então, qualquer pessoa, ele mesmo, claramente, que inclusive ele mesmo, se vier a perverter o evangelho, sofrerá maldição, sofrerá dano em sua vida. Então, como as pessoas estavam pervertendo o evangelho, introduzindo algo que não era ali para viver. Então, estavam introduzindo a lei. Em Gálatas é um contraste de uma mistura, da mistura da graça com a lei. Então o apóstolo Paulo traz ali, quem faz isso acaba sofrendo as consequências disso. Então em Gálatas capítulo 1, no verso 6, diz assim, o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há de alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, sendo assim, podemos afirmar que ainda existem maldições na nova aliança, no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a maldição poderia vir sobre ele mesmo, caso ele mudasse o evangelho. Então alguém que vive um evangelho misturado, essa pessoa está passível de maldição. Então um crente que vive sofrendo maldição. Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que da fé são os abençoados com o crente Abraão. Então o apóstolo Paulo diz que a bênção é guardada exclusivamente para aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. Então a bênção é para aqueles que vivem pela fé. Então há um mandamento no Novo Testamento, há uma direção de Deus no Novo Testamento. E qual é essa direção? Qual é esse mandamento? Fé, crer na obra do Senhor. Então, para que eu possa agradar a Deus, como diz em Hebreus, eu preciso ter fé. A única coisa que Deus espera de nós hoje é que a nossa fé, ela funcione, que ela seja verdadeira. Então, os da fé são os que são abençoados. Então, se você quer ser abençoado, se você quer desfrutar de bênçãos e mais bênçãos do Senhor, o que você precisa é crer nas promessas do Senhor. Então, você precisa conhecer as promessas, você precisa conhecer a herança, no qual nós estamos ministrando, saber o que Deus tem para você, como a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 29, no verso 11, que os pensamentos de Deus são pensamentos, a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Deus quer dar coisas boas para os seus filhos. Assim como um pai natural, carnal, terreno,
normalmente procura dar coisas boas. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Quem dirá o nosso Abba? Quem dirá o nosso Deus, que nos deu seu próprio Filho, para que nós não perecêssemos no inferno? Será que Ele não quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos? Então, para ser alguém abençoado, para ser alguém que desfruta da herança, eu preciso crer. Então, o mandamento, a direção na nova aliança, que para todo crente é crer, ter fé. Então, no contexto de Gálatas, ser da fé é crer que a justificação vem da fé. Então, ter a bênção e o favor de Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos ter na vida. Ter a bênção e o favor do Senhor ao nosso dispor é a coisa que mais nós deveríamos buscar e desejar. Mas é interessante que nós já temos isso. Deus já está do nosso lado. A vontade de Deus é que sejamos abençoados. Mas se, de forma deliberada, eu resolver ainda viver o segundo as ordenanças, o padrão da lei, então a maldição acaba vindo sobre a minha vida. Por quê? Todo aquele que anda debaixo da lei será amaldiçoado. Aquele que procura a justificação pelas obras, consequentemente, por conta da falta de fé, por conta de contar com si mesmo, de achar que pode sozinho fazer as coisas, acaba sendo amaldiçoado. Então, se nós decidirmos viver pela lei, devemos então cumprir toda a lei. Então, sabemos que é impossível ao homem, impossível. Mas, caso contrário, se eu decido viver pela lei, eu tenho que cumpri-la 100%. Caso contrário, a maldição virá sobre a minha vida. Então, lá, o Tiago diz que aquele que quebrar um único mandamento da lei é culpado de todos eles. Lá em Tiago 2, verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda lei, mas tropeça em um só ponto, se torna de culpado de todos. Lá em Gálatas 3,10 diz assim: todo quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Assim, os que são da fé são abençoados, mas os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então é um caminho, uma decisão que todo crente deve tomar. Se vai viver pela fé ou se vai viver por vista. Vista é, você precisa ver, você precisa fazer algo para Deus. Então, um crente que anda debaixo da bênção é um crente que escolheu viver por fé. Então, se queremos viver pela lei, devemos cumprir então todos os mandamentos. Caso contrário, se tornaremos malditos. Então, se eu e você decidimos andar pelo caminho, né, das obras da lei, nós precisamos então buscar 100% cumprir cada mandamento, porque se não cumprir, uma palavra mesmo diz, algum que quebra, mesmo que seja um, cumpra todos os restantes. Viva uma vida impecável, mas se não consegue viver um dos mandamentos, esse vai estar debaixo de maldição. Então nós podemos dizer que existe ainda a maldição na nova aliança. Mesmo vivendo no tempo da graça, ainda há crentes que podem viver debaixo de maldição. Por quê? Porque ainda escolheram viver pela lei, pelos princípios, pelos mandamentos, por aquilo que uma obra que ele precisa fazer e não decidiu viver pela fé. Amém? Então nós precisamos entender que isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não. Deus veio nos abençoar, a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Então nós precisamos entender também que fomos libertos da maldição. Então escolher viver pela graça ou pela lei é escolher viver debaixo da maldição ou da bênção. Então lá em Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus assumiu a nossa forma, ele substituiu, ele entrou no nosso lugar. Então nós poderíamos viver uma vida debaixo de maldição por conta da nossa natureza pecaminosa, mas Jesus escolheu, ele entrou no nosso lugar, ele se fez maldito para que eu e você fôssemos libertos de toda a maldição. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, então ele nos deu todas as bênçãos que estavam também na lei. Então por ele nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Lá em Deuteronômio 28 temos a lista das bênçãos.
e das maldições da lei. Então são 14 versículos para as bênçãos, mas são 54 para as maldições. Então vamos ver algumas. Então, bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Então isso significa que a bênção está sobre nós, e não sobre o lugar aonde estamos. Há uma diferença. Então, a bênção não vem sobre o prédio, a bênção vem sobre a igreja. Nós somos a igreja. Então, aqueles que andam debaixo da fé, andam por fé, são benditos aonde eles estiverem. Então lá diz assim ainda: bendito serás na cidade e bendito será no campo. Então está sobre nós, sobre nossas vidas, não no lugar que nós estamos. Bendito o fruto do teu ventre. Então todo o seu corpo é abençoado com saúde e fertilidade. Então a nossa bênção também se estende aos nossos filhos. Não é só para nós, mas aqueles que estão debaixo de nós também, os discípulos, as pessoas que estão conosco. Então a bênção vem sobre a nossa vida. Todas as bênçãos Jesus conquistou na cruz. Então lá no verso 7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. No verso 8 diz: o Senhor determinará que a bênção esteja em tudo que colocares a mão. No verso 12 já diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então ser abençoado é emprestar, tomar. Emprestado é maldição. Então nós temos que entender isso. Nós, através de Jesus, temos as bênçãos. Todas as bênçãos escritas lá em Deuteronômio 28 é para nós. Mas por que? Lá nós vimos, são 14 versículos que falam das bênçãos, mas 54 que falam da maldição. Então é um contraponto. Hoje na nova aliança nós podemos viver recebendo as bênçãos ou também recebendo a maldição. Tudo dependendo do que tipo de vida nós vamos escolher viver. Então viver endividado é sinal de maldição. Lá no verso 13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então as maldições incluem as áreas como saúde, família, provisão e sua paz. Lá no verso 22 diz assim: o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isto lhe te perseguirá até que pereças. Então essas maldições: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. A respeito dos filhos, né? Então vemos que as maldições atacam nossa vida, e também os filhos. A respeito dos filhos diz assim: gerarás filhos e filhos, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Com respeito à provisão, também havia maldições da lei. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Lá no verso 68, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca jamais verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Então essa é a suprema humilhação. Além de serem vendidos como escravos, não haveria ninguém interessado em comprá-los. Então certamente você foi redimido da pobreza e da miséria. Lá em 2 Coríntios diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Então, nós podemos ainda viver maldições, mas somente por conta da nossa escolha, porque Jesus já nos libertou de toda a maldição. Todas essas maldições que estavam lá, porque está descrito, para aqueles que não cumprissem toda a lei do Senhor. Então as maldições eram para aqueles que não cumprissem toda a maldição. Mas então, Jesus veio, nos redimiu, cumpriu toda a lei, 100%, para que eu e você fôssemos e vivêssemos incluídos nele. Então a palavra resgatar significa comprar. Ninguém se interessou em pagar o preço por nós, mas Cristo veio, nos comprou
Então ele nos resgatou e nos redimiu da maldição, como nós vemos lá em Gálatas 3. Então todas as vezes que resolvemos nos relacionar com Deus com base em nossas obras, obediência, nós decaímos da graça. Então, e entramos novamente para a lei e nos separamos da graça de Deus. Uma vez que nos separamos da graça, nos sujeitamos novamente à maldição da lei. Todas as vezes que eu saio da posição, como nós falamos algum tempo atrás sobre a nova aliança, que é como a lei da gravidade. A lei, ela leva para esse lado, que sempre joga para baixo. A lei da gravidade sempre nos coloca para baixo. Mas o avião voa numa outra lei que é superior à lei da gravidade. E por isso ele consegue alçar voo. Mas se por algum motivo esse avião não consegue viver, não consegue continuar na lei da propulsão, o que vai acontecer? A lei da gravidade vai vir sobre ele e esse avião vai cair. Da mesma forma, um crente que não anda debaixo da graça, ou seja, escolhe viver pelas suas próprias obras, não crendo, né, sabendo que é justificado pela fé ao invés de por obras, que a pessoa está sujeita a cair. Da mesma forma que um avião que não anda na lei da proporção, ele vai cair. Então, uma vez que nos separamos da graça, nos sujeitamos novamente à maldição da lei. Só existe duas possibilidades. Ou vivemos pela graça, ou confiamos na nossa própria carne, confiamos na lei. Então, Romanos 11:6 diz: e se pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então não podemos viver pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. São duas coisas distintas. Ou vivemos por fé, ou vivemos por obras. Então esses dois princípios de vida não podem misturar. A mistura dele vai gerar problemas muito sérios na vida de uma pessoa. Então Gálatas, como a igreja de Gálatas viveu, eles estavam misturando. Eles criam que a salvação é pela fé, mas aplicavam também mandamentos da lei. Então lá, Gálatas 3, verso 11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, aquele que escolhe viver pelos preceitos da lei, vai viver por isso. Então, as consequências virão. Amém? Então, nós somos libertos da maldição, porque o justo vive pela fé. Então todos os milagres do Senhor foram feitos exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento. Ele não exigiu uma mudança. Olha, você precisa mudar, você precisa resolver isso na sua vida, você precisa fazer isso. Olha, 7 passos. Né? Não. Sempre a fé da pessoa ativou e liberou milagres sobre a vida dela. Então, em nenhum momento o Senhor faz milagres com base no merecimento. Ele não fala para a pessoa: olha, você precisa, volte daqui uma semana e eu vou avaliar o seu caso. Não, todas as pessoas que receberam milagre, que receberam cura, foram libertas. Fizeram porque creram nele. Creram que ele era o Filho de Deus. Creram que ele era o filho de Davi. Creram que ele era o enviado de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sempre com base na fé. Então todas as pessoas vieram a Jesus, foram curadas. Mas será que todas elas cumpriram a lei perfeitamente? Claro que não. Na verdade, se formos olhar, só Jesus cumpria a lei perfeitamente. Então eles somente receberam tudo que receberam, porque eles creram. Foi tudo por fé. Então eu quero dizer para você, que está me ouvindo hoje, o que você precisa, o que você anseia, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde. Creia que o Senhor Jesus quer te abençoar. Creia, se achegue a Ele com fé. Não se achegue a Ele com obras. Não se achegue a Ele com o coração dizendo: Senhor, olha, eu sou fiel, eu sou constante, eu sou um crente que abençoa os outros, olha o que eu faço. Não chegue a Ele dessa maneira. Chegue crendo que Ele é bom e quer te abençoar. Então, um exemplo, na cura dos 2 cegos, a única condição que o Senhor colocou foi fé. Então lá, Mateus 9, verso 27, partindo Jesus dali, seguindo 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso?
Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, o Senhor falou da mesma coisa para aquela mulher, né, Sírio-Fenícia, que apenas a fé foi necessária. Então aqueles dois cegos chegaram, Jesus não pediu ali obras da lei, pediram e perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam que queriam. Então, o que demonstrou com a resposta deles? Que eles tinham fé no poder de Jesus. Então lá em Mateus 15, 28, nós vemos ali Jesus dizendo para aquela mulher chegou até ele e falou, Senhor, eu preciso que o Senhor cure minha filha. E aí Jesus fala, olha, eu não vim para você. Você acha correto tirar a comida dos filhos e entregar e dar aos cães? Chamando aquela mulher que não fazia parte do contexto ali do povo que Jesus veio falar naquele momento. E aquela mulher usou, Deus colocou uma sabedoria nela e falou, olha, mas até os cães se fartam das farelas que os filhos deixam cair na mesa. E aí Jesus fala então isso. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aquela mulher foi curada porque creu em Jesus. Ela era distante, ela nem fazia parte da aliança que o povo judeu tinha com Deus. Mas ela experimentou no milagre. A filha dela foi curada porque ela creu que Jesus era poderoso. Então essas pessoas não eram perfeitas. Elas certamente tinham pecados, eram falhas, como eu e você. Então elas não receberam milagre com base em quanto elas eram boas, o quão santas elas eram, mas sim por conta o quão Jesus era bom. E elas criam nele. Então, um outro exemplo, falando do leproso curado, que voltou para agradecer. Ele disse-lhe, levanta e vai, e tua fé te salvou. Então o Senhor também curou o paralítico, unicamente por causa da sua fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então dirigindo-se à mulher, hemorrágica, o Senhor disse que foi a fé dela que a salvou. Aquela mulher usou, acho que ali, a última alternativa que ela tinha. A Bíblia diz que 12 anos ela padecia. 12 anos ela tinha aquela enfermidade. 12 anos ela ali estava sofrendo do mesmo mal. Já tinha gastado o dinheiro que ela tinha, com médicos, com tratamento, mas nada a curava. Então ela, sabendo que Jesus estava passando, ela entrou no meio da multidão e tocou em Jesus. Pela lei ela não poderia nem tocar em Jesus. Pela lei ela não poderia nem sair de casa. Pela lei ela não podia nem ousar em chegar e estar junto onde as pessoas estavam. Mas pela fé ela foi curada. Então, diante da importância da fé, então, ela foi curada. Jesus falou, olha, não foi você, olha, eu vi que você cumpre todos os mandamentos. Eu vi que você é uma boa esposa. Eu vi que você é uma boa dona de casa e cuida bem dos seus filhos. Então por isso eu te curo. Não foi por isso, foi porque ela creu, porque ela teve fé que ele era o Filho de Deus, o enviado, que tira o pecado do mundo. Então outro exemplo, diante da importância da fé, os discípulos pediram a Jesus que eles aumentassem a fé. Então lá em Lucas 17, no verso 5, diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, e respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este amoeiro, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então o Senhor torna as coisas ainda mais fáceis para nós. Ele sempre facilita as coisas para nós. Então não precisamos de usar uma grande fé. Precisamos apenas de usar a fé que nós já recebemos. Então que tipo de vida você deseja? Que tipo de bênção você deseja para a sua vida? Então uma vida de performance ou uma vida de fé? Porque tudo vai depender disso. Se você deseja as bênçãos do Senhor, o caminho é uma vida que anda baseado na fé. Amém? Então, a própria justiça foi amaldiçoada. Então, não escolha viver um tipo de vida que foi amaldiçoado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em Marcos 11, nós vemos, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos.
Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então nós estamos debaixo da bênção, mas se decidimos confiar no nosso próprio mérito, as obras da lei, então estaremos nos posicionando segundo o estilo de vida que foi amaldiçoado por Jesus. Se eu, de forma deliberada, escolho viver um estilo de vida baseado naquilo que eu faço, baseado naquilo que eu sou, esperando o reconhecimento, né, das pessoas por aquilo que eu faço por elas, eu estou escolhendo uma vida maldita, porque o próprio Senhor Jesus amaldiçoou esse estilo de vida baseado na própria justiça. Então não faça isso. Permaneça na posição onde você vai ser abençoado. Permaneça na posição onde você, o fluir das bênçãos estão liberados sobre a sua vida, que é a posição de crer. Crer que você é justificado pela fé, crer que você foi perdoado de todos os pecados, crer que Deus é galardoador àqueles que o buscam. Então a bênção e a maldição estão relacionadas ao nosso entendimento da lei e da graça. Então, quanto mais eu entendo da graça de Deus, mais eu posso usufruir das bênçãos do Senhor, da vida, do fluir do Espírito sobre a minha vida. Então, quanto mais eu entendo da graça, quanto mais eu percebo que não é pela minha justiça própria, mas sim pela justiça de Cristo que eu sou abençoado, mais bênção eu desfruto na minha vida. Quanto mais eu decido andar baseado na graça do Senhor, baseado na vida dele, baseado na inclusão dele, eu nele, como a Bíblia de Deus diz em Gálatas, Cristo em nós, esperança da glória. Nós sem Cristo, com certeza não vai ser uma coisa boa. Amém? Então nós temos uma herança em Cristo. Então nós somos libertos de toda a maldição. Se tem alguém aí do seu lado, se tem uma pessoa do seu lado que fala assim, em Cristo você foi liberto da maldição. Se não houver ninguém perto de você nesse momento, fala para si mesmo, eu fui liberto de toda a maldição. Então a palavra de Deus nos ensina que há dois princípios de vida, pelos quais todo crente pode escolher viver. Claro que um caminho é um ruim e o outro caminho é o correto. É o princípio da lei e o princípio da graça. Então lei significa favor merecido, eu faço algo para merecer. A graça é o oposto, significa favor imerecido. Então Deus faz e eu recebo. Então sempre que agimos confiando em algum merecimento com a obediência nos mandamentos da lei, nós estamos debaixo da lei. Entramos debaixo da lei. Então a lei exige que façamos algo, mas a graça exige que apenas nós venhamos crer. Então é diferente. São dois caminhos que todo crente pode escolher viver, mas um vai levar à morte, maldição, e o outro vai levar a vida. Então se tudo depende de como eu escolho. Se eu vivo confiando em algo que eu faço, eu não creio, estarei debaixo da lei. Amém? Então, como diz lá em Gálatas 3, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então são dois pontos que nós podemos, dois caminhos, dois estilos de vida que nós podemos escolher viver. O caminho da lei ou o caminho da graça. Então, dois princípios que nós vemos. Então a ideia do crente religioso é que ele será justificado se ele obedecer os mandamentos da lei. Quando ele julga ter obedecido, ele se enche de justiça própria, mas quando ele cai em algum ponto qualquer, então ele se enche de condenação e culpa. Se torna um alvo, né, das investidas do inimigo. Em oposição a este estilo de vida, temos aquele que simplesmente crê na obra de Cristo, não nas suas obras, mas na obra de Cristo. Então ele sabe que não possui mérito algum, por mais que ele possa cumprir os mandamentos, por mais que ele tenha uma vida correta, uma vida certa, uma vida alinhada com a vontade de Deus, mas ele não confia naquilo que ele faz, ele sempre está confiando na obra de Cristo. Por isso ele consegue descansar e ter vida e vida abundante.
Então, por quê? Ele descansa na obra consumada de Jesus. Então, são dois estilos de vida distintos. Então, existem dois resultados. Então, esses dois princípios de vida vão produzir homens para dois resultados distintos, diferentes, que serão ou bênção ou maldição. Então, a bênção é ser colocado debaixo da graça de Deus. A maldição é o oposto disso, é ficar debaixo da lei e, consequentemente, da maldição e do juízo de Deus. Então, quando confiamos que somos justos por causa da obra da cruz e descansamos na graça, então somos abençoados de maneira sobrenatural. Mas se resolvemos seremos justos baseados em nossa obediência, caímos na lei. Entramos na lei. Então a maldição da lei nos alcançará. Então essa é a razão, porque ainda existem crentes debaixo de maldição, porque eles confiam na sua própria justiça. Então, por isso que ainda existem crentes que não conseguem viver uma vida abundante, porque ainda confiam em si mesmo. Ao invés de olhar para Cristo, estão olhando para a sua própria justiça. Então, pode parecer algo maluco, mas é muito fácil. É um caminho muito sutil você entrar na justiça própria. É muito simples quando você se relaciona com os irmãos e o irmão falha com você. Qual estilo de vida você vive? Se você vive baseado na justiça própria, você fica mal, você fica... Como a pessoa pôde fazer isso comigo? Eu que sou bom com ela, eu que nunca fiz mal nenhum para ela. Por que ela escolheu fazer isso comigo? Sabe, quando... É um cuidado, você tem que tomar um cuidado. Não estou dizendo que as pessoas devam ser más com as outras ou falhar com as outras, mas estou dizendo no sentido que a nossa resposta somos nós quem damos. Da mesma medida que eu não consigo me relacionar com a pessoa baseado no que eu faço por ela e eu quero algo em troca, eu estou vivendo na minha justiça própria. O que vai acontecer é, eu estou escolhendo um estilo de vida baseado na lei. E a consequência disso, o resultado disso, o que eu vou receber é maldição ao invés de bênção. Amém? Isso também acontece que quando nesse estilo de vida, se vivemos pela lei, estamos debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas essas coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então há muitos crentes que dependem da graça de Jesus para a salvação, mas depois disso acham que precisam agora dos mandamentos. Então, responsabilidade deles, a vitória sobre o pecado, né? O diabo e o mundo, achando que eles que vão vencer, sabe? E não entende que é tudo pela graça. Nós falamos esses tempos atrás que a verdadeira vitória sobre o pecado é descansar em Cristo, é crer que você já é vitorioso nele, não tentar lutar contra o pecado. Quando você tenta lutar contra o pecado, o que você está fazendo? Tentando lutar com a sua força. Mas quando nós descansamos no Senhor, fugimos do pecado, sabendo que nós não temos poder contra o pecado, mas Cristo tem o poder sobre todo o pecado, já nos libertou de todo o pecado. Assim nós temos vitória sobre o pecado. Então todos os crentes já foram redimidos da maldição. Eu e você já fomos libertos da maldição, redimidos. O Senhor nos comprou, tirou-nos dessa posição de maldição. Ele mesmo se fez maldição no nosso lugar. Contudo, quando um crente rejeita a graça de Deus e depende de suas próprias obras para ser abençoado, para receber algo de Deus, ele volta a ficar sujeito da maldição da lei. Então, quando alguém decide que, por conta de querer algo, uma bênção do Senhor, baseado na sua obra, o que vai acontecer é que essa pessoa está entrando no caminho aonde o resultado será a maldição ao invés de bênção. Quando você volta a depender das suas próprias obras para ser abençoado por Deus, está retomando aos sistemas da lei, caindo novamente debaixo da maldição da lei. Então lá em Gálatas 5:4 diz, de Cristo vos desgastes. Toda vez que eu decido andar pela minha justiça própria, andar nas minhas obras, eu estou me desligando de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaiu.
Ao contrário do que muitos imaginam, isso não significa cair no pecado, né? Decair da graça e voltar a depender das obras para agradar ao Senhor. Então você decair da graça é voltar a confiar na sua própria força, nas suas próprias obras, para ser abençoado por Deus. Lá no verso 10, capítulo 3 de Gálatas diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a maioria dos crentes acredita que é amaldiçoado quando peca. Mas a palavra de Deus afirma que já fomos redimidos da maldição da lei. Então, não é quando você peca, mas quando você entra no caminho de depender das suas próprias obras que se torna maldito. Ou seja, as consequências da maldição vêm sobre a sua vida. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o pecado já não é mais o problema. O Senhor Jesus já pagou nossa dívida. O problema é a insistência do homem em confiar nos seus próprios esforços e méritos pessoais. Até mesmo para a salvação. O problema do pecado. O pecado é que leva o homem ao inferno. O salário do pecado é a morte. Então a natureza pecaminosa é que leva todo ser humano a nascer condenado à morte eterna, condenado ao inferno. Mas saiba disso, até isso não... Hoje, na verdade, ninguém vai mais ao inferno, ninguém é mais condenado por conta do pecado, mas sim por conta de não crer em Jesus. Por quê? O problema do pecado já foi resolvido. É você imaginar que uma pessoa tem uma dívida imensa que ela contraiu por conta dela mesma. Imagina que ela tem uma dívida lá de 20 milhões de reais. Ela contraiu fazendo coisas, negócios errados, e um monte de coisa deu errado, e ela contraiu essa dívida de 20 milhões. Imagina como essa pessoa se sente. Então ela não consegue viver, ela não consegue comprar nada, ela vive uma vida totalmente frustrada. Mas imagine também que essa mesma pessoa tem uma herança que ela não sabe, de um parente distante. Está lá disponível para ela, muito mais do que a dívida. Mas ela não conhece essa herança. Você percebe que o problema dela não era mais a dívida, mas o problema se tornou em não conhecer a herança, aquilo que estava disponível para ela. Da mesma forma, um crente que já foi liberto do pecado, mas ainda acredita que é o pecado que atrapalha a vida dele. No sentido o que atrapalha é não saber o que você tem em Cristo. Então muitas pessoas vivem ainda numa prática do pecado, porque ainda não conheceram a sua verdadeira identidade em Cristo. Não é porque elas gostam do pecado simplesmente, apesar que gera prazer na vida delas, mas elas não entenderam ainda a identidade, quem elas são no Senhor. Então a única maneira de fugir da maldição é descansando na obra de Cristo. Então Ele já nos redimiu da maldição, como nós vemos lá no verso 13. Então, como nós podemos enxergar isso? Como é que nós enxergamos a maldição? Quais são os aspectos da maldição? Então eu vou falar sobre 3 aspectos da maldição. A maldição da lei, a maldição de homens e a maldição hereditária. Então, a maldição da lei é quando vivemos pela fé no favor imerecido de Deus. Nós somos resgatados da maldição da lei. Então, somos libertos da maldição da lei quando vivemos pela fé no favor imerecido de Deus. Então nós somos resgatados da maldição da lei. Então quem é a maldição da lei? Ela está lá descrita no capítulo 28 de Deuteronômio. Envolve basicamente 4 coisas. 4 pontos: miséria, enfermidade, condenação e morte. Então a maldição da lei inclui esses aspectos. Então, maldito no seu corpo, fome, no verso 17, lá do capítulo 28, no verso 33. Pestilência, tumores, sarna, prurido, coisas no seu próprio corpo, cegueira, toda enfermidade conhecida pelo homem, está lá descrita, Claro,
não com seus nomes, mas no seu corpo. Outro exemplo, a maldição da lei, né, que ela atingia filhos doentes, né, na família, que não servem a Deus, infidelidade no casamento, ou casamento destruído, a mente, confusão, perturbação de espírito, loucura, medo de perder a vida, né? Tudo isso está lá debaixo, são consequências da maldição da lei, né? Na sua capacidade de sustentar a família, fracasso nas colheitas, seca, ataque por insetos, fracasso nos negócios, animais domésticos estéreis, falta de alimento, de bens e materiais, ladrões que roubam na sua própria existência. Né? Todas as maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que seja destruído. Assim com fome, com sede, com falta de tudo, servirá os teus inimigos. Né? Na guerra, derrota na guerra, os inimigos tomarão tudo. Então, sobre quem vive, né, essas maldições? Né? Sobre quem está essas maldições? Todo aquele que quebrava algum mandamento da lei. Alguém que não cumpria os mandamentos da lei estava sujeito a todas essas consequências que nós escrevemos aqui. Em Cristo, porém, somos libertos de toda essa maldição. Porque não estamos mais debaixo da lei. E recebemos a justiça de Cristo. Mas quando um crente resolve viver novamente debaixo da lei, o resultado é que a maldição da lei poderá vir sobre ele novamente. Quer dizer que virá? Não, mas pode vir. E por que alguém em sã consciência iria querer voltar a viver debaixo da lei? Como pode alguém de sã consciência? Por causa do engano. Por causa do engano do diabo. Que coloca na mente das pessoas que não basta crer em Cristo para ser justo. Precisa praticar obras da lei para se justificar. A única forma de um crente voltar a sofrer debaixo da maldição da lei é quando ele cai da graça e decide viver com base no merecimento da lei. Lá no verso 10, capítulo 3 de Gálatas. Nós lemos algumas vezes, vamos ler mais uma vez. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecem em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então é difícil para um crente admitir quando vem a maldição. Por isso eles mudaram a palavra de Deus dizendo que a maldição virou bênção. Né? Distorce, não, isso aqui é bênção para a minha vida. Né? Mudou. Né? Mas temos que entender que a maneira que nós saímos, não vivemos debaixo da maldição da lei, é crendo na obra de Cristo. Nós somos libertos de toda a maldição. Então aí tem o segundo ponto, que é a maldição de homens. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Então Balaque, rei de Moabe, estava com muito medo de Israel. Então ele contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, Balaão foi contratado e foi buscar Deus, apesar de todos os erros de Israel no deserto, que era um povo que falava mal de Deus, que murmurava, e por isso até não entrou na terra prometida. Né? Deus não permitiu que Balaão os amaldiçoasse. Então Balaão tentou por 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas ele só conseguiu abençoar. Então lá em Números 23, no verso 7, diz assim, então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoar ao Jacó, e vem denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então ele pergunta, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, lá, continuando, né, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele, e se ouvem aclamações do seu rei.
Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Irmãos, então nós temos que entender que não há condenação. Homem nenhum pode proferir maldição sobre a vida do crente. Mas, pastor, eu fiquei sabendo de uma pessoa que fez macumba para o outro e pegou. Irmão, macumba, a maldição, ela só alcança aqueles que não compreendem a graça de Deus. Vivem pelo esforço próprio. Um crente que entendeu que não tem mérito em si mesmo, mas depende de Cristo, crê na obra de Cristo, nenhum mal pode atingi-lo. Como nós vemos aqui, como alguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Então Balaão diz que Deus já abençoou a Israel. Isso não pode ser tirado, não pode ser revogado, pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra de Deus é uma só. Então a bênção de Deus é sobre a sua vida, não pode mais ser revertida. Então ele decidiu te abençoar. Por isso toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Então, Isaías 54, verso 17 diz isso. Já somos abençoados e isso não pode ser tirado de nós, não pode ser revogado. Então o verso 21 declara que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Essa é a bênção de Deus sobre nós, pois ele diz: das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não há pecado em nós. Ele apenas diz que não enxerga, que não vê, porque o sangue de Jesus já cobriu todos os nossos pecados. Você ainda pode continuar pecando, você pode ainda de vez em quando cair e pecar de alguma maneira, mas saiba, Deus não enxerga o seu pecado. Deus enxerga o sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas. Então no final tem a afirmação de que contra Jacó não vale encantamento. Irmãos, uma ilustração tão linda dessa passagem bíblica de Números 23 é que Deus deu uma direção para o povo se reunir no deserto. Então Deus deu uma direção de como seriam colocadas as tendas de cada tribo. Então todas as tendas elas ficariam ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era o centro, ali era como se uma cidade, porque era uma cidade, imagine, 5 milhões, 3 milhões de homens saíram do Egito, aí passando o tempo, criança, imagine, muito mais do que isso. Uma grande cidade, mas o centro dessa cidade era o tabernáculo, aonde estava ali, o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar e a arca. Ali era o centro. E Deus deu uma ordenança para Moisés distribuir as tribos, as famílias, conforme as suas tendas, conforme cada um ao lado do tabernáculo. Se nós olharmos, o tabernáculo ele era uma estrutura retangular. E se nós olharmos e formos somando, porque haviam tribos que eram maiores do que as outras, e se você for olhar, e se você tivesse uma visão aérea do povo de Deus, a visão que você teria conforme as tendas montadas, você veria uma cruz. Porque as tendas, as tribos eram distribuídas aos lados, acima e para baixo desse tabernáculo. Então, a visão que Balaão subiu, quando ele subiu para proferir maldição, porque ele queria lá o lucro pessoal para ele, porque Balaque, o rei de Moabe, tinha oferecido riquezas insondáveis para ele. Mas a visão que ele tinha, interessante, lá do alto ele tinha a mesma visão que Deus tinha do seu povo. Eles viam a cruz. Por causa da cruz, nós nos tornamos abençoados. Quando Deus enxerga a cruz na nossa vida, quando Ele enxerga, ao invés da nossa fraqueza, Ele enxerga o sangue de Jesus sobre nós. A única coisa que pode acontecer na nossa vida é a bênção de Deus ser derramada. Então lá em Números 24, Balaão tenta pela terceira vez amaldiçoar Israel. Então a Escritura diz que ele novamente subiu a um monte, viu Israel acampado, segundo as suas tribos. E quando ele viu o acampamento, o Espírito veio sobre ele. Irmãos, quando ele viu aquela imagem, a imagem
enxergou como Deus enxerga a igreja. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Eu acabei esquecendo, na verdade não estava pensando em falar sobre essa questão, mas para por um minuto. Quando você terminar essa aula, procura no Google mesmo, pesquisa no seu celular, como era distribuído, como era o acampamento do povo de Deus no deserto. Lá de Números 23, 24. Você vai ver o que eu estou te dizendo. A visão que Balaão teve e o Espírito veio sobre ele. E diz, levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então no acampamento de Israel, no deserto, então, estavam agrupados de forma de cruz, como eu falei. Tabernáculo no centro. Então Balaão viu a cruz no deserto. Na cruz, Deus Pai não pode ver o nosso pecado. Na cruz ele não enxerga o nosso pecado, mas ele enxerga o seu Filho, que morreu pelo nosso pecado. Amém? E o outro tipo de maldição, a maldição hereditária. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas já passaram, e eis que se fizeram novas essas coisas. Então, antigas se passaram, inclui, aquilo passado, inclui as maldições hereditárias. Muitos crentes creem que ainda estão debaixo de maldição e